Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É um versículo bem curtinho, mas olha, ele vai ser cirúrgico para a sua vida, eu tenho certeza disso. E se você é novo ou nova por aqui, eu já quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para te ajudar a ser constante nisso, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias, minutos antes do devocional começar, eu envio o link da transmissão. É um grupo fechado, não tem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp e ainda vai te ajudar a ser constante, todo dia sempre meditando em um trecho da palavra. Então vem para o nosso grupo de WhatsApp, vou deixá-lo na descrição e também fixado no topo do chat e no topo dos comentários. Tudo isso para ter você conosco diariamente. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Versículo bem curtinho, mas bastante assertivo. Olha o que diz. Não apaguem o espírito. Em algumas versões vai estar escrito: não apagueis o espírito. Um versículo pequeno, com uma direção um pouco intrigante, porque a palavra espírito aqui está com letra maiúscula e essa é uma inferência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ao Espírito de Deus. E quando nós lemos não apagueis o espírito, Tiago, como assim não apagar o espírito? Tem como passar uma borracha no Espírito Santo? Não. Esse termo não apagueis é na verdade um termo muito sério e eu preciso que nesse devocional você faça um diagnóstico do teu coração, da tua vida, e nós vamos comentar aqui, você vai na sua vida diagnosticar se você está apagando o Espírito de Deus ou não. Apagar o espírito, de modo bem resumido, porque eu poderia me alongar, mas não é a ideia do devocional, apagar o espírito é quando você se torna indiferente ao Espírito Santo de Deus. Você já tentou puxar conversa com alguém no WhatsApp e essa pessoa não te responde de jeito nenhum? Aí você fala uma vez, fala duas, fala três. Daqui a pouco você já se desanima de falar com a pessoa porque ela não te dá um retorno. Dessa mesma forma, se você se relaciona com alguém e vai ali investindo nesse relacionamento, vamos chutar aqui um relacionamento amoroso. Você vai investindo naquela pessoa, investindo, investindo, investindo. E no relacionamento amoroso, todos nós queremos reciprocidade, né? Uma coisa é amar sem esperar nada em troca, outra coisa é você querer formar família com alguém. É lógico que você vai esperar daquele tipo de relação específico uma reciprocidade específica. Aí você insiste, insiste, insiste e a pessoa não te dá bola. Qual é a tendência natural? É você ir arrefecendo, diminuindo o ímpeto, diminuindo o ânimo, até deixar para lá, até esquecer aquela situação, porque fica basicamente, fica como se fosse uma comunicação silenciosa de que a pessoa não está tão interessada como deveria, não está tão interessada como você gostaria, certo? Então, isso é exemplo de indiferença. Eu dei um exemplo entre pessoas. Agora vamos trazer isso para o Espírito Santo? Nós apagamos o Espírito de Deus quando nós nos tornamos indiferentes ao Espírito de Deus. Olha, gente, eu tenho uma tese, uma teoria de que Deus fala com todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Deus fala com todo mundo. Tiago, e aquelas pessoas que porventura vivem, digamos, em civilizações que não foram nem alcançadas pelo cristianismo, uma pessoa que está lá no meio da selva, ela nunca ouviu falar sobre Jesus na vida dela. Deus fala com ela? Com certeza. Não é o tema do devocional de hoje, mas eu posso te garantir que Deus fala com todas as pessoas. É o desejo de Deus se comunicar com as pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que os céus, eles declaram a glória de Deus. Quando você olha para a beleza, para a perfeição, para a profundidade, para a complexidade da criação, aquilo no teu coração ativa uma busca por um ser superior. Esse é Deus. Lá em Eclesiastes,
A Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração, no coração do ser humano, um desejo pela eternidade. Todo ser humano tem isso. Do crente ao ateu, mesmo que nós não expliquemos Deus, nós temos uma sede de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele busca falar conosco. Ele busca tocar em nosso coração, ele busca nos direcionar, ele busca exercer essa relação e sempre, 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 sempre. Um relacionamento entre Deus e o homem, a iniciativa primeira é de Deus. Nunca é do homem. Mas, Tiago, fui eu que fui buscar Deus, você que acha. Na verdade, é Deus que sempre vai nos buscar. E quando nós ignoramos esses chamados de Deus, estamos na prática colocando uma indiferença a essa tentativa de comunicação de Deus. Então, a primeira forma de você apagar o espírito é sendo indiferente, no sentido de ignorar o que Deus está falando. Isso é muito sério. E talvez você ouça isso e pense, Thiago, isso se aplica a uma pessoa que não acredita em Deus, que não está numa comunidade de fé, que não lê a Bíblia. Com certeza, Thiago, essa pessoa é alguém que não vem para o devocional. Acertei? Olha, infelizmente não. Porque mesmo você que ama Deus, que quer acertar, que quer viver uma vida correta diante da vontade de Deus, você que está aqui no devocional, Thiago, eu estou aqui todo dia, eu quero ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós ignoramos o Espírito de Deus e nós apagamos esse Espírito. Vou te mostrar de uma forma bem interessante como isso ocorre. No hebraico, a palavra Shema significa ouvir e também significa obedecer. Interessante, né? A mesma palavra com dois significados. Isso é muito comum em cada idioma. Existem palavras assim. A mesma palavra tem dois significados. E Shema, no hebraico, significa ouvir e obedecer por uma razão que é até lógica e até óbvia. Que razão é essa? É que não faz sentido ouvir a Deus e não obedecê-lo. É como você ir no médico, você está com um problema de enfermidade, uma doença específica, você vai no médico especialista. O médico te examina, o médico faz um diagnóstico, faz uma avaliação e o médico passa ali uma receita. Fala, você tem que tomar tal remédio, de tantas e tantas horas, o tratamento é esse. Você foi no melhor médico, você recebeu a melhor avaliação, o melhor diagnóstico, você recebeu a melhor receita para ficar curado da enfermidade. Mas aí você chega em casa, não compra o remédio e não toma o remédio. Adiantou alguma coisa? Você ouviu, mas você não obedeceu. Então, a indiferença ao Espírito Santo, ela está presente em nossas vidas quando nós ouvimos a palavra, mas não seguimos os passos do Senhor. A Bíblia diz lá em João, Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então não é só ouvir a palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus que faz a diferença. Eu sempre gostei muito de estudar algumas coisas da fisiologia humana, de educação física, até de treinamento físico mesmo. E esse meu gosto pessoal sempre me fez pesquisar as coisas na vida. E eu acumulei um certo conhecimento sobre isso, apesar de nunca ter sido formado na área, nunca nem tentei estudar, nem quero, e nunca fui profissional da área. E aí quando eu vou conversar com algumas pessoas que trabalham nessa área, eu vou conversando, falando de alguns modelos de treinamento, algumas técnicas, algumas substâncias. A pessoa fala assim, rapaz, você conhece muito, viu? Você já treinou? Você já fez isso, já fez aquilo? Eu falo, não. E pelo meu corpo, pelo meu físico, você vê que eu não sou nenhum malhadão. Nenhuma pessoa que está no auge ali dos músculos da vida, por assim dizer. Mas, e por que eu sei? Porque eu ouço. Por que eu não sou, então, o super saudável? Porque eu não coloco em prática aquilo que eu ouvi. Entendeu? A curiosidade, nesse caso, me leva a ouvir, mas nem tudo eu coloco em prática. Eu não vou fazer uma periodização de um atleta profissional, eu não vou fazer uma suplementação de um atleta profissional, eu não vou fazer um ciclo de treinamento como um atleta de alta performance, embora o fato de eu gostar de esportes me leva a pesquisar sobre isso. Basicamente, eu pesquiso isso para poder entender a vida do atleta, para poder entender aquela prática esportiva, para poder emergir naquela experiência esportiva. Então, uma coisa é ouvir, outra coisa é colocar em prática. Passando agora desse exemplo para a nossa relação com Deus, todas as vezes que nós ouvimos e não obedecemos, nós nos tornamos obesos espirituais.
Você sabia que essa ideia de obesidade intelectual e obesidade espiritual, inclusive, ela já é bastante difundida, perdão, hoje na sociologia, na ciência, inclusive, esta é uma das causas da ampliação do transtorno de ansiedade e do aumento dos níveis de estresse. Para pensar, a quantidade de informações que você acumula todos os dias sem colocar quase nada em prática. Gente, pega teu celular e faz um teste observando. Não faz aleatório, não. Faz observando. Abre teu Instagram e fica ali rolando o feed do Instagram, a tela do Instagram, mas começa a perceber a aleatoriedade de coisas que aparecem. Você abre o Instagram e vai ter lá, a tua tia postou uma foto, uma viagem. Aí daqui a pouco vai ter um prato de comida. Aí daqui a pouco vai ter um vídeo de um esporte que você gosta. Aí daqui a pouco vai ter uma postagem de teoria da conspiração. Aí daqui a pouco vai ter uma postagem de psicologia. Aí daqui a pouco vai ter uma postagem motivacional. Aí daqui a pouco vai ter uma coisa completamente aleatória e a tua mente vai sendo bombardeada de informações que você não coloca em prática e isso amplia o teu nível de estresse e inclusive tem sido uma das causas dos transtornos de ansiedade. Tudo isso eu estou te falando para você entender como é grave quando nós ouvimos, mas não obedecemos. Então, eu preciso que você faça um diagnóstico no teu coração, para que de fato, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, seja colocado em prática na sua vida. Não apagueis o Espírito. Tem até um livro do Fábio Coelho, recomendo, inclusive, é um grande manual de ministério profético. Já eu gostaria de aprender sobre ministério profético, sobre profecia. Recomendo esse livro. O nome do livro é justamente Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. Agora, eu quero te trazer aqui a necessidade, para a gente fechar o devocional, as necessidades que nós temos de ouvir o Espírito de Deus e mantê-lo aceso dentro de nós. Olha só, para você fazer, eu preciso de duas perguntas. Você faça duas perguntas para si mesmo. Essas duas perguntas vão te guiar no teu relacionamento com Deus. Primeiro, primeira pergunta que você vai fazer para si mesmo. O que Deus tem falado comigo nesses dias? Você precisa se perguntar o que Deus tem falado contigo nesses dias. Isso é muito importante, tá? Quando você vem aqui para o devocional, eu preciso muito que você medite nisso, pense nisso, absorva isso e coloque essas lições em práticas, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então a primeira pergunta é, se perguntar, pergunte para você mesmo, o que Deus tem falado comigo nesses dias? Tiago, eu não sei, eu não tenho prestado atenção nisso, eu não tenho resposta. Talvez você já tenha a resposta. Se você já tem a resposta, 30 segundinhos, eu vou tratar agora de quem não tem. Se você não tem a resposta, você precisa começar a orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E quando Deus falar com você, na verdade, só de você orar, você já vai estar mais atento, vai estar mais alerta para a voz de Deus. Você vai perceber que Deus já tinha falado contigo, já estava falando contigo há muito tempo. Você que não percebia, sabe? Só esse gesto, esse ato de orar e perguntar a Deus o que é que o Senhor tem falado comigo, o que é que o Senhor quer falar comigo, isso já dá uma clareza para o teu coração acerca da voz de Deus. Agora tem a segunda pergunta. A primeira pergunta que você vai se fazer, o que Deus tem falado comigo nesses dias? Agora a segunda pergunta é, qual tem sido a sua resposta ao que Deus tem falado? Primeira pergunta, o que Deus tem falado comigo? Segunda pergunta, qual tem sido a sua resposta ao que Deus tem falado? E por que que isso é muito importante? Justamente porque muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. E o impacto que é causado na sua vida não é quando você ouve. O impacto que é causado na sua vida é quando você coloca em prática. Primeira pergunta, o que Deus tem falado ao meu coração. Segunda pergunta, o que você tem feito, qual a sua resposta ao que Deus tem falado ao teu coração. E aí, para a gente fechar esse devocional, Thiago, por que essas duas perguntas em especial? Gente, isso aqui vai ser um norte para a sua vida. Primeiro, quando você se faz essas duas perguntas, isso vai te dar clareza. Primeira coisa que vai gerar em você é clareza. Você vai aumentar a clareza na sua vida. E para que nós precisamos de clareza? A clareza vai nos ajudar a mapear
as situações que nós estamos vivendo. Talvez, por exemplo, você está sofrendo um ataque espiritual e você não sabe nem de onde está vindo esse ataque. Tem alguns ditados populares no Brasil, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, fulano de tal está mais perdido do que cachorro de pobre em dia de mudança. Fulano de tal está mais perdido do que cego em tiroteio. Então, muitas vezes, esses ditados, que são engraçados de fato, mas eles trazem a exata descrição da nossa vida espiritual. A gente está sofrendo ataque, sofrendo um bombardeio emocional espiritual, a gente não sabe nem de onde está vindo. Tiago, não consigo nem... Olha, já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas chegarem e falarem assim, Tiago, eu não consigo nem explicar direito a situação que eu estou vivendo. E nem consigo explicar como que eu cheguei até aqui. Eu sempre brinco, bom, comece pelo começo. Mas, Tiago, eu não sei nem o começo. Bom, o que for começo na sua mente, comece e me fale. Mas, realmente, de fato, tem situações que a gente vive que a gente não consegue nem explicar. Meu Deus, como é que eu fui parar aqui? Como é que eu fui chegar aqui? Então, quando você se pergunta, Deus, o que é que o Senhor tem falado comigo? Me ajuda a entender, me ajuda a discernir. Isso vai te dar clareza, vai ajudar a mapear a situação que você está vivendo, ou seja, vai ajudar você a entender onde você está. A primeira coisa é entender onde você está. Segunda coisa, além de clareza, isso vai gerar no teu coração um senso de direção. Primeiro, clareza, que é onde você está. Segundo, direção. Direção para quê? Direção é para você saber para onde ir. Você faz o diagnóstico com clareza. Você entende, olha, finalmente entendi onde é que eu estou. Continua orando a Deus, continua buscando ouvir a voz de Deus, continua obedecendo a voz de Deus. Você vai começar a receber direção, que é entendimento de para onde você tem que ir. Entende? E por fim, eu quero fechar o devocional com isso. Olha, esse devocional aqui, ele tem matéria-prima para uma conferência, para falar a verdade, né? Mas eu quero ser bem assertivo e bem rápido aqui. Clareza, direção. E a terceira coisa que essas duas perguntas vão te causar é a seguinte: isso vai ampliar o teu senso de visão. Visão é diferente de vista. Vista é com os olhos, visão é com o coração. É claro que eu estou utilizando aqui uma linguagem aplicativa, tá, gente? Estou aplicando a linguagem para você. Se for buscar no dicionário, vocabulário, talvez visão e vista vão ser sinônimos. Para você entender. Muitas pessoas estão com a vista boa, mas a visão está distorcida no coração. Você consegue, com a vista, enxergar os olhos físicos, enxergar o mundo físico. Com a visão, você consegue enxergar o mundo espiritual. Agora, enxergar o mundo espiritual, presta bastante atenção nisso aqui, é diferente de você ver anjo e demônio. Tá? Tem pessoas que acham que visão espiritual é quando você vê anjo e demônio apenas. Pode ser, você pode ter uma experiência de ver um espírito de luz, um espírito maligno, um anjo de luz, um anjo do mal, enfim. Mas visão espiritual é mais do que isso. Visão é você enxergar um futuro que ainda não existe. Tem uma frase, inclusive, poxa, eu ouvi essa frase há muito tempo atrás, não anotei aqui, porque eu lembrei dela agora no meio do devocional, senão eu tinha anotado aqui antes para falar com você. Mas é uma frase que é atribuída a Walt Disney. Me perdoem, eu não lembro da frase exata, mas eu lembro do sentido da frase. Que o Walt Disney, basicamente isso se dá com quase todos os empreendedores de sucesso, né? O Walt Disney, ele viu todo o universo Disney antes dele existir. Então, para as pessoas, aquilo não existia. Mas no coração e na mente dele já era um mundo pronto, era um futuro. E ele só fez colocar o que estava dentro dele para fora dele, em forma de arte, em forma de arquitetura, em forma de experiência, em forma de tantas coisas. O que é isso? É visão. Com a vista você vê o mundo físico. Com a vista você está vendo esse devocional. Olha só, escureceu a tela de novo aqui, ó. Vamos terminar que da última vez o devocional foi interrompido sem aviso prévio. Então já vamos encerrar aqui, vamos aproveitar. Visão para ver o mundo físico. Com a visão você vê esse devocional. Perdão, vista, perdão. Vista é para ver o mundo físico. Com a vista você vê esse devocional. Com a visão, você enxerga o mundo espiritual, você enxerga o teu coração. Por que visão? Porque visão te dá propósito. Então eu vou encerrar recapitulando isso aqui. Duas perguntas que você vai se fazer para você não apagar o espírito. Primeira pergunta,
Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem falado comigo, eu não tenho percebido. Fala comigo, Deus. Pergunta 1. Segunda pergunta que eu te faço. O que você está fazendo? Qual a sua resposta ao que Deus tem te falado? E essas duas perguntas, quando bem colocadas em prática na sua vida, elas vão gerar, primeiro, clareza, que é o mapeamento da sua situação atual, você entender onde você está. Segundo, direção, que é o entendimento de para onde você deve ir. Terceiro, visão, senso de propósito. Deus vai colocar no teu coração um porquê. Para pensar quantas coisas você faz na sua vida e você nem sabe o porquê. Ou talvez o porquê é um porquê muito raso, né? Tiago, de fato, eu sinto ausência de um porquê maior no meu coração. Quem vai te dar isso é Deus. E Deus te dá isso quando Ele coloca propósito no teu coração, visão. E isso você vai receber quando você não apagar o Espírito. E se você, porventura, já fez o diagnóstico na sua vida nesse devocional e disse assim, Tiago, eu constatei que o Espírito está apagado na minha vida, o que é que eu faço? Hoje é dia de recomeçar. Coloque em prática tudo isso que nós conversamos aqui. Eu tenho certeza absoluta. Sua vida vai dar um salto espiritual, de sensibilidade espiritual, de discernimento muito grande. E grandes coisas Deus fará na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse devocional. Muito obrigado pela sua bênção, pela tua direção, pela tua clareza aos nossos corações. E eu oro para que o teu Santo Espírito flua de maneira especial aos corações que estão orando comigo nesse momento, Senhor. Onde quer que essa pessoa esteja, que o Senhor flua em sonhos, em visões, em percepção, em entendimento, em fome e sede por mais de ti, Senhor. Para que nós não incorramos no erro de apagar o teu Espírito. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Somos muito falhos, muito fracos, pecadores. Nós carecemos de ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo. O seu like é muito importante. Olha, se essa palavra te abençoou, teu like ajuda para que mais pessoas sejam abençoados por ela, tá bom? Antes de sair daqui, deixa um comentário nesse devocional, como Deus falou contigo. Qual foi a principal lição que mais chamou a atenção? Teu comentário é muito importante. Eu sempre faço questão de responder todos os comentários. E mais ainda, gente, vem para o nosso grupo de devocionais no WhatsApp, onde você recebe todos os dias o link diretamente na palma da sua mão. Na descrição, no topo do chat e no topo dos comentários, basta clicar e vir com a gente também. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.